A paz do Senhor para você e a sua querida família. Vamos mais uma vez estarmos meditando na palavra de Deus. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos, outra vez a minha gratidão por ter você outra vez comigo aqui nesse canal, onde diariamente nós meditamos em uma porção da palavra de Deus. Esses dias nós estamos meditando no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios e propriamente os versículos 11 em diante. Se você não assistiu os outros vídeos, busque ele lá e você vai ver que, ou vai poder acompanhar o raciocínio que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Bem, no dia de ontem nós estivemos trabalhando o versículo 14, aonde o apóstolo Paulo orienta os irmãos a não ser mais meninos inconstantes e serem levados, ao engano por aqueles que tinham se levantado para tentar desviar a igreja do Senhor naquele tempo. Paulo estava vacinando a igreja contra tudo isso. No versículo 15, onde a gente leu, o apóstolo Paulo ele diz: antes seguindo a verdade, ou seja, em ser menino, em ser criança, Paulo diz: irmãos, vamos seguir a verdade. Quando o apóstolo Paulo ele usa essa expressão seguir a verdade, Paulo está usando o grego aletheio, que significa dizer a verdade, ser verdadeiro, tratar com veracidade. Tratar o quê? Tratar a causa que eles tinham abraçado, a vida que eles tinham decidido a seguir, uma vida cristã em Cristo Jesus. Aqueles irmãos precisavam levar isso a sério, porque a vida espiritual, ela não pode ser uma vida aos nossos olhos, à nossa forma, mas ela precisa seguir os modos da Bíblia Sagrada. Então, quando Paulo está dizendo seguir a verdade, Paulo estava dizendo: irmãos, sejam verdadeiros, digam a verdade. E a palavra dizer aqui a verdade não significa apenas com os lábios, mas com o testemunho que eles precisavam dar a partir de então. Porque nós podemos falar a verdade verbalmente, como eu estou falando aos senhores agora, mas há uma outra forma de revelarmos a verdade ou dizermos a verdade a alguém, é vivendo essa verdade, ou seja, o nosso testemunho, modo de vida, ele é muito forte para dizer ou revelar esta verdade. Quando o apóstolo Paulo ele diz seguir a verdade, logo isso significa ter uma vida que não reflita erros, que não reflita enganos, que não reflita iniquidade, ou seja, ter uma conduta que Cristo deseja para os seus filhos. No Evangelho de São João, no seu capítulo 14, versículo de número 6, vejamos o que o Senhor Jesus, ele diz. João 14, e o versículo de número 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Paulo está dizendo, irmãos, vamos seguir a verdade, quem é a verdade? Jesus ele respondeu aqui no 14:6 de João: eu sou o caminho e a verdade. Então, no momento que você está seguindo a verdade, você está seguindo o próprio Jesus. Jesus, ele é também o caminho. Você está no caminho, porque está nele, seguindo a verdade, pois ele é a verdade. Então é isso que Paulo está trazendo à mente daqueles irmãos quando está falando esta palavra. Mas Paulo, ele diz que devemos seguir a verdade em amor. É isso que está no versículo 15 do capítulo 4 de Efésios. O amor é o princípio normativo de Deus para a vida de todos os que querem seguir a Ele. Quando a gente lê João 3:16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu disse que o amor é o princípio normativo de Deus. E nesse caso de João 13,16, esse amor ele se sacrifica. Esse amor ele se dá, ele se esforça. Deus amou o mundo, o que é que ele fez? Deu seu Filho unigênito. O que significa dizer que quando nós amamos a Cristo de verdade, nós sacrificamos, fazemos o possível para agradá-lo, para fazê-lo alegre com a nossa vida. Vejamos ainda João 14, 21. Olha o que diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja bem, a prova de que nós estamos seguindo o amor que é Cristo significa cumprir os seus mandamentos. Esta é a forma mais clara que nós provamos de que amamos a Ele. É quando nós guardamos os seus mandamentos. E Paulo está dizendo, seguimos a verdade em amor. Amor sacrificial. Se nós amamos a Cristo, nós vamos, não é, sacrificar a nossa vida, que tem a ver também com a renúncia. Quantas vezes, não é, nós precisamos renunciar para que possamos seguir a verdade, deixar aquilo que gostamos, aquilo que apreciamos, porque é exatamente o que Deus não quer para a nossa vida, e aí a gente tem que deixar para trás. O apóstolo Paulo está falando isso em Efésios, seguindo, não é, a verdade em amor. Se isso não acontece na nossa vida, meus queridos irmãos, nós não estamos, de fato, cumprindo as Escrituras sagradas. Mas eu disse que ainda tem uma terceira coisa que Paulo ele cita no capítulo 4, versículo 15 de Efésios, onde a gente leu, que é quando ele diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando ele diz cresçamos em tudo, aqui está em vista uma espiritualidade crescente. O que significa dizer é que você aceitou a Jesus hoje e você vai crescendo, você vai desenvolvendo. Lembra que eu falei aqui em um outro vídeo que o crente é como a luz da aurora? O sol, quando ele vai nascendo, nos seus primeiros momentos do dia, você vê aquela luz bem apagadinhas, mas as horas vão passando, ele vai tomando a sua forma natural. Chega ao meio-dia, ele está em pleno vigor, a ponto que nós não podemos mais olhar para ele, porque ele desenvolveu. A vida espiritual, ela é considerada assim também. E o apóstolo São Paulo, ele diz, cresçamos em tudo, né? Em tudo. A nossa vida, ela tem que ser desenvolvida em tudo. Meus irmãos, aqui envolve o conhecimento da palavra, aqui envolve os nossos costumes, nossos usos, nossos hábitos, nossas amizades. Nós precisamos ser seletivos em tudo aquilo em que nós estamos envolvidos ou queremos que esteja em volta de nós. Quando o apóstolo Paulo diz cresçai em tudo, mas é em tudo mesmo. Relacionamento familiar, pai, filho, filho, pai, marido, mulher, mulher e marido. Membros e dirigente da igreja, ovelhas e pastor. Crescer em tudo. Olha, o desejo de Deus é que a igreja ela chegue àquela estrutura em que ela possa ser, de fato, o corpo de Cristo. Isto fala da morte do homem passado. Quando Paulo diz cresçais em tudo, Paulo está falando da morte do homem passado, ou a inexistência daquela conduta que tínhamos antes de aceitar a Cristo como Salvador. Vejamos então o que é que Paulo ele fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20.
já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o que Paulo diz: a vida que eu agora vivo não é a minha vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo está dizendo cresçais em tudo, é exatamente se desvestir, se desfazer de toda a natureza do homem velho antes de aceitar a Cristo como Salvador. E aí, meus irmãos, neste ponto, o corpo vai se tornando digno da cabeça que é Cristo. Não é? Quando você vai crescendo, você vai desenvolvendo, você vai tomando forma de adulto, que é o amadurecimento espiritual, o corpo que somos nós, a igreja, vai sendo digna da cabeça que é Cristo. Porque imagine, assim como a nossa cabeça deseja que o nosso corpo esteja bem, e esteja conforme aquilo que nós imaginamos, pensemos você quando você está trocando de roupa, se arrumando para ir à igreja, para ir a qualquer lugar que você imaginou. Você imagina como é que você quer sua roupa, você imagina como é que qual perfume você quer usar, você imagina tudo. E conforme você imaginou, você vai exatamente trabalhar o corpo para sair. Olha, querido, se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, ele tem um pensamento para esse corpo. E quando Paulo diz cresçais em tudo, como eu disse, Paulo está falando de que nós estamos desistindo ou se desfazendo de toda a natureza antiga. Estamos nos revestindo da natureza nova. E assim nós estamos tornando a nossa vida, o nosso corpo, digno da cabeça que é Cristo. Ou seja, nós estamos alcançando o nível que ele deseja. Pensemos nisso, como cristãos que somos. Que nível nós estamos? Estamos compatível com a cabeça que é Cristo? Estamos crescendo? Nós devemos pensar nisso. Que Deus abençoe você, a sua querida família. Eu peço que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva nesse canal. Fazendo tudo isso, você vai nos ajudar a levar essa palavra a outras pessoas depois de nós. Amanhã nós vamos estar meditando no versículo 16. Eu espero você. Até o próximo, se Deus quiser.